Seja bem-vindo a mais um podcast, Um Momento com o Dr. Eli. Pastor Valnei está conosco novamente, né, pastor? Para, então, discutirmos esse assunto e esclarecer e trazer clareza para os nossos ouvintes de como podemos ser influenciados pelos nossos pensamentos, né, pastor? Então, o tema de hoje é como os pensamentos podem nos influenciar. Pastor, seja bem-vindo. É um prazer muito grande estar aqui e ter mais uma oportunidade, né, de estar compartilhando experiências com os nossos ouvintes. Amém, amém. Pastor, o que são pensamentos automáticos e como eles, de alguma maneira, podem afetar a nossa vida? Essa pergunta é interessante porque eu gosto muito de dizer que nós somos como se fosse um computador de última geração, né? Quando a gente nasceu, viemos com os sistemas básicos, né? Programações básicas, sistema funcionando límbico, digestório, respiratório, os softwares instalados básicos. À medida que a gente vai crescendo, novos softwares são implantados na gente. E o cérebro, ele quer economizar energia. Para economizar energia, ele automatiza várias e várias rotinas. Deve algum telespectador aí ter passado por uma situação de ter saído de casa e depois se perguntar: eu tranquei a porta ou não tranquei a porta? Desliguei o gás ou não desliguei o gás? Você fez tão automaticamente que você não lembra que fez aquilo. O que é isso? Exatamente os comportamentos automatizados que o cérebro gera. E aí tem um problema, porque 90% do que a gente faz é totalmente automático. Então, se você criou um padrão errado de pensamento, 90% do tempo você vai estar usando aquele padrão. É por isso que é muito complicado, a pessoa não consegue entender, porque ela não consegue sair de um ciclo vicioso. É exatamente por causa desses pensamentos automatizados. Pastor, então seria um pensamento negativo que me levaria a uma atitude, um comportamento negativo. Mas, pastor, como que eu vou conseguir identificar esses pensamentos negativos? E como lidar com isso, pastor? Isso aí é uma coisa interessante, porque você vai ter de parar e se perguntar por que você está se comportando daquela maneira. Aí você vai forçar o loop, dar uma parada, né? É como se fosse um loop de programação, ele dá uma interrompida, uma pausa, e aí tu lança uma pergunta: por que eu estou agindo dessa maneira? Aí tu parou e analisou: peraí, eu estou agindo assim, e tu vai começar a lembrar de algumas coisas. Meu avô agia assim, minha avó agia assim. Tem um caso interessante que eu vi numa história, que uma senhora casada, né, pegava no Natal, ela cortava o pernil, a perna do pernil, e só botava faltando a perna. O esposo dela, curioso com aquilo, perguntou: meu bem, por que você corta a perna do pernil na hora que você vai botar? A minha mãe fazia assim. Aí, ela curiosa também, chegou para a mãe e foi perguntar por que a mãe fazia aquilo. A mãe falou: porque a minha mãe fazia assim. Quando chegou na avó, e para perguntar por que ela fazia aquilo, ela falou: porque a panela era pequena e não cabia o pernil inteiro. Então, o que acontece? Foi um pensamento que foi se padronizando e acabou se achando normal uma coisa que não era normal. O motivo principal era que a panela era pequena. Mas à medida que a panela era grande, não precisava cortar mais. Aí, o que aconteceu? Quando a filha agora soube o motivo, no outro Natal ela já fez o pernil inteiro, né? Sem cortar. Quer dizer, então, isso em várias áreas da vida, nós agimos da mesma maneira. Esses pensamentos negativos são implantados, às vezes, por exemplo, você que na sua casa só teve escassez o tempo todo, financeira. No seu padrão mental, a escassez, ela faz parte. Então, se você ter um pouquinho de abundância, a tua mente vai fazer ter escassez. Vai fazer você gastar mais do que era para gastar, para você ficar mantendo aquele padrão. Até você parar e começar a se questionar: peraí, por que eu estou agindo assim? Aí você vai começar a identificar o pensamento ruim para poder tu começar a trabalhar em cima dele. E não é rápido, é uma coisa que vai dar trabalho. Levar tempo, né? Vai levar tempo. Pastor,
diferente do negativo é o distorcido. Sim. É isso? Como que eu também consigo identificar esse pensamento distorcido? O pensamento distorcido, ele é característico por generalização. O que seria isso? É a pessoa colocar tudo naquele quesito. Por exemplo, nenhum homem presta. Nenhuma mulher presta. Todo político é corrupto. Todo policial é desonesto. Quando você cria generalizações, esse pensamento é chamado pensamento distorcido, porque a realidade não é essa. Claro, em todos os ramos da sociedade vão ter pessoas honestas e pessoas desonestas. E quando você cria esse padrão generalizado, você está se prejudicando, porque esse pensamento errado vai te fazer ter comportamentos errados, sentimentos errados e automaticamente tudo na sua vida vai de errado. E como se quebra isso? Sim, isso é interessante. A forma de quebrar isso é você encontrar uma pessoa que quebra aquela rotina. Por exemplo, se você pensa que nenhum homem presta, encontre um homem que preste. E quando você encontra essa pessoa, você confirma que aquela linha de raciocínio ela está errada. Ela está totalmente distorcida. Aí você consegue trabalhar em cima dela. Por isso que a gente tem que ficar atento com os nossos pensamentos, porque muitas vezes nós colocamos esse pensamento distorcido em várias áreas da vida. A gente acaba criando um padrão, né? Exatamente. É em cima de informações que sequer foram analisadas, avaliar as informações para ver se de fato aquilo ali procede, concorda? Sim. Né? E em busca do que pode ser revertido. Exatamente, porque muitas vezes nós aceitamos a informação sem questioná-la. Sim. Porque como a fonte que nos trouxe aquela informação é uma fonte que ela está sem filtro para a gente, normalmente acontece muito isso na infância. Nós temos pessoas que a gente valoriza muito. Então, tudo que essa pessoa fala, nós aceitamos sem filtro. Qual é o certo de fazer? Questionar se aquela informação está correta. A Bíblia tem um texto interessante que fala que quando Paulo foi anunciar o evangelho para os crentes de Bereia, a Bíblia diz que os bereanos iam verificar na Bíblia se tudo o que Paulo estava falando era exatamente aquilo. E Paulo louvou pela atitude deles. Isso o que é? É um pensamento saudável. Uma pessoa te trouxe uma informação, tu para, pesquisa, analisa se aquela informação é verdadeira para depois você então dar prosseguimento nela. Então, pastor, a outra pergunta que eu iria lhe fazer, e vou fazer, né, exatamente fala sobre os pensamentos positivos. Né? Nós falamos de negativos, distorcidos, né? E agora queremos ouvir algo sobre os positivos, né? Porque 90% das informações são negativas. Sim. Não é isso? O homem não presta, o policial é corrupto, como o senhor mesmo falou, todo policial. Na verdade, não é assim. Exatamente. Não é isso? Né? Então, de que maneira os pensamentos positivos elas podem vir me influenciar? Uma coisa interessante é, primeiro, para os pensamentos positivos começarem a aflorar na nossa mente, nós temos que começar a ter filtro para os pensamentos negativos. Como? Desligar as fontes negativas que estão tendo acesso até nós. Filtrar, cortar mesmo, desliga a televisão. Tá vendo? Antigamente tinha um jornal, né, que tinha nas bancas de jornais, que a gente costumava brincar que se torcia saia sangue, né? Porque só trazia notícia ruim. Então o que nós vamos fazer? Para de ouvir notícia ruim e começa agora a se focar em notícias boas. Notícia boa, entenda uma coisa aí, ouvinte. Notícia boa não dá ibope. Você não vai ver em manchete de jornal notícias assim, ó, uma pessoa salvou o mundo fazendo alguma coisa. Não, tu vai ter exatamente o contrário, porque a notícia é ruim que dá marketing. Você tem que canalizar os seus esforços para as notícias boas e uma coisa que você tem que fazer é até por você mesmo. Por exemplo, você começou a fazer uma dietazinha e perdeu 10 gramas.
É uma notícia boa. 10 gramas a menos. Perde ela e nunca mais volta de volta. Quer dizer, perder 10 hoje, 10 amanhã, 10 depois, tu chega no teu objetivo. Mas o que a gente acontece? A gente acostuma-se a menosprezar as coisas boas, dando ênfase às ruins. E isso você consegue fazer também tirando pessoas negativas de perto de você. Sim. Tem uma ilustração interessante que eu gosto muito. 2 pessoas foram caçar, né? Gosto muito de caçar, 2 amigos. E quando eu estava lá no meio do mato, lá já era noite, um amigo vira pro outro e fala: rapaz, se uma onça aparecesse agora e viesse te atacar. Ele falou: pegava a espingarda e dava um tiro nela. Ele falou: tá, e se a espingarda falhasse? Ele falou: puxava o facão e dava uma facãozada nela. E se o facão quebrasse? Eu pegava a faca e dava uma facada nela. E se a faca quebrasse? Aí ele falou: eu subia correndo na árvore. E se a árvore caísse? Aí ele falou: peraí, rapaz. Tu é meu amigo ou tu é amigo da onça? Quer dizer, então, na realidade, aquele amigo estava querendo visitar mal. Sim. Todas as opções que ele dava de solução, o amigo quebrava. Sim. Infelizmente, nós temos pessoas que são assim perto de nós. O pensamento dela é o tempo todo negativo. É aquela hiena, né, do desenho, né? Ó vida, ó céus, ó azar. Essas pessoas vão te fazer ter dificuldade de ter pensamento positivo. E qual é a vantagem do pensamento positivo? Toda vez que você alimenta pensamentos positivos, o seu sistema imunológico fica mais fortalecido. Você desenvolve uma coisa chamada de resiliência. Porque como você está motivado, você consegue olhar a dificuldade de uma forma diferente. Você já consegue: não, isso aí é só mais uma fase. Eu já consegui vencer outras, essa também eu vou vencer. Então, automaticamente, o pensamento positivo te dá suporte para você passar pelas dificuldades da vida. Em contrapartida, o pensamento negativo faz o oposto. Sim. Quando você está com um pensamento negativo, você fica estático, porque ele te provoca medo, aumenta o cortisol no teu corpo, o batimento cardíaco também acelera, a tua imunidade vai lá para baixo, e aí você só traz problema para a tua vida. Pastor, podemos fazer aqui uma leitura de alguns podcasts atrás, que nós falamos sobre o ciclo, né? Exatamente. Então, na vida, tudo é um ciclo. Eu diria que na vida tudo é um processo. Exatamente. Né? E num processo de crescimento, um processo de identificar o que é negativo e se afastar, um processo de ver o que está distorcido no seu pensamento, sim, né? No seu comportamento, porque eu penso e logo tu vai agir. Então, né, isso é um processo. E chegar ao processo de identificar o que é positivo e valorizar o que é positivo. Às vezes você fica pensando: será que o ambiente que eu estou frequentando, será que a pessoa que está do meu lado, não há um tempo para que isso cesse na sua vida? Sim, há um tempo para tudo. De repente você está com um amigo, um colega de trabalho, um conhecido, que já não gera mais em você expectativa nenhuma. De repente isso já o tempo de vocês estarem juntos já acabou. Aí você já está em outro ciclo, mas ele está num ciclo atrás. O que está acontecendo com você? Você está parado no tempo. Então, analisar, avaliar se realmente as suas companhias estão dando a você uma condição de crescer, de evoluir, porque pode ser que você precise mudar de ambiente. E você só cresce mudando de ambiente, não tem jeito. É igual, por exemplo, vamos falar de ciclo, né? Você quando começa a estudar, tu vai para o jardim de infância, né? É uma felicidade tremenda. Mas aí chega uma hora da vida que não dá para continuar no jardim de infância. Você vai ter de passar para a primeira série, para a segunda série, terceira série. E você vai lembrar que tem colegas seus que não conseguiram te acompanhar no crescimento. Você foi e eles ficaram para trás. Ou pior, você ficou e eles foram. Né? Porque às vezes acontece, repetir uma matéria e você ficou para trás. E tu tem que entender que isso faz parte de amadurecimento.
você tem que parar para analisar e verificar, por exemplo, ali, ó, o que eu não fiz direito para eu repetir naquela matéria, para eu não conseguir galgar. Eu tinha um colega quando eu estudava foi no científico, não, era no ginásio ainda. O colega meu, ele só tirava 10 em tudo, 10. Ele nunca tinha sido preparado para uma derrota. Aí o que aconteceu? Um belo dia, numa das matérias, ele tirou uma nota vergonhosa, 8, né? Desde quando 8 é vergonhoso, né? Para mim era um mérito tirar 8 na época, né? Mas para ele, 8 era uma vergonha. Ele chorou na sala como eu nunca vi ninguém chorar. E aquele 8 acabou com ele. Ele nunca mais conseguiu se recuperar depois daquela nota. Quer dizer, na mente dele, ele não foi preparado, a mentalidade dele preparado para os embates da vida. Porque todos nós vamos passar por dificuldade, luta, aflição, e você precisa ter uma mentalidade positiva para saber, faz parte do jogo, eu vou passar por essa e vou conseguir vencer. Se você constrói uma mentalidade positiva, você consegue ter a resistência necessária para passar por aquela fase. Tem um texto da Bíblia que eu acho tremendo. A Bíblia fala em Hebreus que Abraão lutou contra a esperança. Tem um ditado popular que diz que a esperança é a última que morre. Abraão estava dando ânimo para a esperança. Vamos lá que a gente vai conseguir. Quer dizer, Abraão lutou contra a esperança. Quer dizer, a esperança já estava existindo, mas Abraão está dizendo, não, vamos lá, esperança, a gente vai conseguir. Quer dizer, eu não sei de onde Abraão conseguiu tirar assim aquela motivação, aquela força. Porque na vida dele não foi fácil, foi difícil, mas ele tinha a convicção de que as coisas iam melhorar. E é uma coisa que eu quero dizer para você que está assistindo a gente aí, pense sempre positivo. Você está respirando, você está vivo, então ainda existe possibilidade das coisas mudarem na tua vida. Vou te contar uma experiência interessante que aconteceu com um colega meu. O doutor Eli, conheceu ele, né? Lá do meu trabalho. Ele estava com uma aneurisma na bifurcação da aorta. É com a femoral, não é isso, doutor Eli? Femoral. A aorta com a femoral. Quando ele fez o primeiro exame, que o doutor Eli viu, estava com 8,5, né? Isso foi na sexta-feira. Na segunda-feira, ele foi no hospital fazer um exame e chegando lá, na hora do hospital, estava 9,8. Internaram ele, o médico falou que ele tinha 2% de chance de viver. Quando abriram e fizeram a cirurgia, já estava com 10,1. Ia romper a qualquer momento. Estava prestes a se romper. Prestes a se romper. E o médico falou, tipo assim, ele até ficou chateado, mas falou assim, você está morto. A esposa brigou com ele, você está morto. Só que acontece, ele ainda tinha esperança de viver. Sim. A esperança de viver, aconteceu um milagre que ele falou. Ele disse que ele viu Deus visitando ele no quarto. Aleluia. Ele falou. E ele disse que foi um escândalo no hospital, que ele gritou, era meia-noite no quarto, ele gritando lá, Deus, obrigado, Deus, o senhor está aqui e tal. Quer dizer, fez aquela coisa, né? E ele falou, mas a esperança te faz passar pela prova. Tem uma experiência que foi feita com ratos. E essa experiência, ela é... Eu acho cruel, né? Porque os cientistas, quando fazem experiência, às vezes eles fazem coisas que nós normalmente não faríamos, né? Pegaram um rato, botaram numa vasilha com água e viram quanto tempo o rato ia aguentar nadar, até morrer. O primeiro rato nadou 2 horas e morreu afogado. Os cientistas pegaram então um outro rato, colocaram na mesma vasilha e deixaram ele nadar. Quando o rato estava quase morrendo, eles pegaram o rato, tiraram, deixaram descansar um pouco e colocaram de volta na vasilha para ver quanto tempo o rato ia conseguir nadar. Adivinha quantas horas o rato conseguiu nadar? Não faço ideia, né? 60 horas. Da onde ele tirou isso? Da onde ele tirou essa força descomunal para nadar 60 horas? Esperança. Quando eles tiraram o rato e colocaram no local seguro, gerou na mente do rato uma expectativa de que novamente alguém iria tirá-lo. Por isso que o pensamento positivo ele tem um poder tremendo na nossa vida. Ele gera esperança. Esperança gera resiliência e te faz passar por coisas que as outras pessoas dizem assim,
Como é que ele está conseguindo passar por isso? É exatamente o pensamento, a mentalidade positiva que te dá essa garra, essa energia de passar, né, pelas situações difíceis da vida, e a pessoa olhar assim e falar, caramba, como é que ele conseguiu? No meu trabalho, o meu chefe, ele falava, Valnei, as pessoas olham para você e ficam surpresas como é que a gente pensa que você vai ser destruído e do nada você renasce como uma fênix, né? Eu falei, porque eu só tenho uma chance. Eu tenho que ter esperança. Não tem outro caminho. Senão você desiste e aí tudo no seu corpo vai definhando. Agora, enquanto houver esperança, tem disposição para correr atrás. Pastor, você citou alguns exemplos da Bíblia e eu vou citar um personagem que eu admiro muito, mas que teve o seu ponto alto e também teve seu ponto baixo. E tudo estava ligado exatamente à sua mente, aos seus pensamentos. Elias. Elias, quando desafiou lá os profetas de Baal, né, ele nem consultou a Deus. Não. Né? Ele simplesmente, né, usou da palavra, né, e fez, né, que o céu se movesse em seu favor, né? E não só não desceu fogo lá quando os profetas de Baal invocaram, quanto também, né, desceu fogo no seu altar depois de ser, né, encharcado de água. Não é isso? Só que Elias, lá na frente, passa por um processo, né, que a sua mente o colocou como se ele tivesse só. Como que pode um homem que desafia um contingente inteiro, né, o rei, a sua rainha, e a sua mente o coloca ele naquele estado, né, de achar que ele estava sozinho, né, e ali se esconde numa caverna para morrer. Isso daí é interessante, por isso que é muito importante a gente tomar cuidado com os pensamentos. Porque uma hora você pode estar bem, muito bem, mas dependendo de como você pensa uma situação, você muda de um estado de motivação e ânimo para um estado de desânimo total. É o que acontece muitas vezes que as pessoas se suicidam. Ela, por algum momento ali, o pensamento dela muda e ela perde completamente a esperança. Ela olha a situação por um prisma e esse olhar que ela dá, como ela monta o cenário, ela não vê alternativa, ela não vê saída e ela tira a própria vida porque ela não consegue ver. Não é que não tenha, tem. É porque o padrão mental que ela incorporou naquela visão não lhe permitiu ver uma saída. Então, por isso que é muito importante você ficar tomando cuidado com o seu pensamento. Cuidado com quem você conversa. Cuidado com o que você vê, com o que você escuta. É muito importante você ficar vendo coisas que vão te trazer ânimo. Eu geralmente gosto de ouvir muito louvores, mas louvores que vão te botar para cima, que vão te levantar. Eu gosto de ler assuntos que botam para cima. Eu gosto de ver muitos testemunhos de pessoas que passaram por dificuldade e alcançaram êxito, porque isso te dá motivação, te dá energia, te dá gás. Se ele conseguiu, eu também vou conseguir. E eu uso isso muito no dia a dia. Sim, sim. Pastor, nós falamos sobre pensamentos, as influências, né, dele no nosso dia a dia, mas o senhor chegou até a tocar num ponto com relação à nossa imunidade, que os pensamentos negativos influenciam a nossa imunidade para baixo e os nossos pensamentos positivos também podem nos influenciar de maneira positiva. Os pensamentos, eles também têm a capacidade de influenciar no físico, no corpo. Sim. Né? Uma prova é o nosso amigo aí, né? Exatamente. Que ele creu, sim, né? Tomou posse
Sim. daquele momento ali de aflição, até de uma palavra do colega que imprópria. Imprópria. Por um momento. Sim, ele tinha que alimentar a esperança. Exatamente, né? estava tirando a esperança. Tirando a esperança. Mas de como eu posso identificar, né? E o que eu posso fazer para mudar essa influência no corpo, no físico? A primeira coisa que você tem que fazer é chamado mindfulness. Você tem que pegar e mudar a forma como você vê. A sua mentalidade. Você tem que canalizar um pensamento concentrado positivo. Eu costumo dizer que, por exemplo, uma forma mais fácil de agir dessa maneira é criar um caderninho da gratidão. Tu começa a ser grato. Por exemplo, começa com coisas simples. Não começa a ser grato que ganhou na Mega Sena, não, você entendeu, que é mais difícil, né? Começa com coisa mais simples. Você acordou. Agradeça porque você está tendo mais um dia para poder aproveitar a vida. Se você começar a ser grato pelas coisas pequenas, você vai começar a perceber que você tem mais motivos para agradecer do que não agradecer. Você vai, por exemplo, começar a observar, você tem uma casa, você tem uma roupa para vestir, você tem uma cadeira para sentar, e você começa a ver quantas coisas, você tem todos os órgãos do seu corpo funcionando, porque se bobear, tem pessoas que dariam tudo para ter o que você tem. Uma vez eu vi uma moça conversando com uma pessoa e falou, você gostaria de ganhar 10 milhões de reais? A pessoa, gostaria. Agora, você aceitaria ganhar 10 milhões de reais se soubesse que amanhã tu vai morrer? Te dou 10 milhões hoje, mas amanhã tu não tá mais aqui. Ele falou, não quero. Ele falou, então olha só, então a sua vida vale mais do que 10 milhões de reais. E a pessoa própria pensa, gente, eu não tinha parado para pensar nisso. Você está vivo, é um prêmio tremendo de Deus. Você tem pulmões funcionando perfeitamente. Eu tinha um colega meu que ele fazia hemodiálise, né? E depois ele conseguiu o transplante de rins. O braço dele estava horrível, porque ele fez muitas vezes, então ficava cada calombo horrível na... Porque ele colocado uma fístula para Exatamente. fazer... E aquilo ali, o que acontece? Ele deu graças a Deus quando ele conseguiu um rim transplantado. E ele tinha que tomar remédio pro resto da vida. Mas a felicidade dele era que agora ele ia viver um pouco mais. E com qualidade. E com qualidade. E o que às vezes? Às vezes nós estamos vivendo aqui bem, né? Sem sentir nada e não conseguimos agradecer o ar que estamos respirando. Tem pessoas que têm que usar aparelho para respirar, enquanto a gente consegue respirar normalmente. Tem pessoas que, eu lembro da minha tia, infelizmente, com câncer, tem que botar aquela bolsa de colostomia, né? Sim. E você vai no banheiro normalmente. Então, são coisas que a gente tem que aprender a modificar a forma de enxergar a vida para poder valorizar, porque senão a gente acaba perdendo porque não valorizamos. Um exemplo claro disso foi do filho pródigo, né? Que a Bíblia fala. A Bíblia fala que o filho pródigo tinha tudo na casa dele, mas não soube valorizar. Ele chegou pro pai, me dá minha parte da fazenda que eu vou curtir a vida. Ele pegou, saiu para curtir a vida, só que os prazeres da vida acabam rápido, né? Chegou lá, ele na situação difícil, desejando comer as bolotas que os porcos comiam, diz a Bíblia, né? Lá naquele local, que ele estava lá na situação difícil, ele teve que ressignificar e rever o padrão mental. E é muito importante você parar e rever o seu padrão mental. Ele parou e pensou, olha, muitos trabalhadores do meu pai têm abundância de pão e eu aqui estou passando fome. Eu vou fazer uma coisa. Eu vou me levantar, vou voltar para o meu pai e vou dizer para ele, pai, pequei contra o céu e perante ti já não sou digno de ser chamado teu filho. Mas só me faz como um dos seus jornaleiros que eu já estou satisfeito. O que ele não sabia é que esse processo de volta, o pai estava esperando ele o tempo todo para restituir a ele aquilo que ele havia perdido. Deus faz a mesma coisa com a gente. Ele só está esperando uma atitude minha de voltar, analisar, ver onde eu errei e reconduzir o meu caminho. Mas eu tenho que ser humilde para reconhecer que eu errei, quer dizer, mudança mental, ressignificar o pensamento e tomar uma nova atitude. As coisas vão se acertar com o tempo. Amém. É verdade. Pastor, seria de muita importância nós falarmos
para os nossos ouvintes, né, de que maneira os nossos pensamentos podem influenciar, né, os resultados da nossa vida, né? De muito tempo, né, nos foi ensinado de que o que plantamos, nós temos que colher e usufruir daquilo. Não é isso? Mas, na verdade, não nos foi ensinado de que nós não podemos, por exemplo, comer a semente. Exatamente. Né? E os nossos pensamentos, a nossa mente não foi trabalhada para isso, né? Acaba que hoje nós sofremos as consequências das ações e atitudes nossas, né? Plantar e colher, só que não comer a semente. Isso aí é uma coisa interessante que, por exemplo, como a nossa estrutura familiar não foi feita para nos passar esse tipo de informação, 90% da sociedade, provavelmente, ela usa tudo que recebe porque a mentalidade dela está programada errada. Como eu falei no início, a gente foi programado, implantado serviços que são automatizados. E eu tinha um colega meu que trabalhava, ia sempre lá no ITBI onde eu trabalhava, num despachante. E ele falou que o pai dele ensinou para ele uma regra desde pequeno. Só gaste 50% do que você recebe. Os outros 50% você investe. Ele aprendeu isso com 7 anos de idade. Na época que eu conheci, quer dizer, eu não sabia, né? Ele tinha aqui em Mangaratiba na época 3 casas, tinha 5 carros e era despachante de imóveis lá, quer dizer. Mas ele falou, meu pai sempre me ensinou isso, quer dizer, esse ensinamento na infância influenciou todo o resto da vida dele. Nós temos que mudar esse padrão mental, porque se a gente mudar agora, ainda dá tempo de mudar a situação. Normalmente esse ciclo de mudança ele leva de 1 a 5 anos para tu começar a ver um resultado legal na sua vida, né? Então se você agora que está assistindo a gente aí, resolver a partir de hoje começar a mudar, o resultado tu vai começar a ver daqui a 1 ano. Mas daqui a 5 anos, se você manter, tu vai olhar para trás e vai falar assim, gente, eu não sabia que esse negócio era tão bom. Bom, né? Mudança de mentalidade vai gerar resultados diferentes. Pastor, é muito, muito interessante que as pessoas elas não se preocupam, né, da maneira como estão vivendo. Mas, de repente, assistindo uma informação dessa, né, eles têm aquele insight, né, de mudar. Só que eles querem um resultado instantâneo, imediato. Eu estou lembrando agora de um paciente, né, tantos outros, com a mesma atitude. Mas agora, recente, ele sabe de quem eu estou falando, né? Chegou para a consulta, acompanhado da sua esposa, e com uma queixa de pressão alta. E nós começamos, então, a, né, fazer ali anamnese, conversar com ele, se ele já tinha observado que a sua pressão estava alta e quanto tempo. Não, ele disse que não, que a pressão nunca teve nenhum sintoma, mas, enfim, que ele estava ali disposto a fazer o que era necessário. Então, nós o orientamos a ele fazer um mapa da pressão para que depois nós pudéssemos medicar, porque ele não ia tomar remédio se ninguém provasse para ele que ele estava com a pressão alta. Entendi. Então, o que aconteceu? Ele começou a fazer as anotações. E antes de acabar o período estabelecido, nós tivemos que entrar com a medicação. E o que aconteceu? A medicação não estava surtindo efeito, segundo ele. Mas ele só tinha 3 dias tomando a medicação. Né? Nós não temos por costume, né, esperar o tempo da colheita. Exatamente. Não nos foi ensinado isso. O nosso padrão mental, a nossa mente nos leva
a atitudes e essas atitudes elas acabam virando hábitos. Essas ações acabam virando hábitos e os hábitos têm levado as pessoas a viver de maneira abaixo do padrão que Deus estabeleceu, porque nós fomos criados para comer e viver na terra o melhor, não é isso? Exatamente. O melhor, e tudo que Deus nos fez, Ele fez tudo de bom, né? Tudo de melhor que Ele podia fazer, Ele nos fez e nos deu para administrar isso. Mas parece que lá no Éden, né, junto com o pecado, nós perdemos esse padrão. E hoje, se é possível mudar esse padrão. É possível porque nós fomos ensinados a ficar vivendo apagando fogo. É um padrão que a gente acabou incorporando no nosso dia a dia, né? Você não planeja, você quer apagar um incêndio por dia. Sendo que se você tomasse alguns cuidados, não haveria um incêndio nunca, né? Uhum. Alguns cuidados básicos, você não teria incêndio. Só que, infelizmente, esse hábito errado fez a gente criar, às vezes, uma situação na nossa vida e que não adianta culpar os outros. Nós tivemos culpa no processo. Falta de conhecimento, falta de sabedoria, falta de mentalidade. Tudo isso influenciou. Agora, se a gente para agora, analisa friamente, fala, tudo bem, deu errado até agora, mas daqui para frente eu vou acertar. Onde eu tenho que me consertar? Você já vai parar esses pensamentos automáticos. Sim. Para, e aí começa, vamos lá, o que eu tenho que fazer hoje? Para que o dia de amanhã já seja melhor do que hoje. E aí você começou, e amanhã? Amanhã você para de novo e fala, o que eu tenho que fazer hoje para melhorar para o dia de amanhã? Se a gente começar a fazer isso todo dia, daqui a um ano, tá muito diferente a nossa vida. Diferente, com certeza. Ó, pastor, vamos continuar com esse tema, né? Para um próximo podcast. E para terminar pastor, dá uma palavra para os nossos ouvintes, nossos participantes, e até logo, né? Bem, eu queria dizer para quem está nos assistindo que comece a partir de hoje a mudar a sua mentalidade. Comece a partir de hoje a ver que você é capaz, você tem potencial, Deus te fez a imagem e semelhança dele, então você tem valor. Você somente tem que mudar a forma como você se vê, a forma como você pensa a seu respeito, e você começa anotando no papel o que eu vou fazer a partir de hoje para eu melhorar nessa área, né? Começa a enumerar as áreas da sua vida que você quer melhorar. Porque quando você anota, você começa a dar foco naquilo que você quer fazer. E começa a partir de hoje já a estipular, perceber aonde que você está sendo mais vulnerável para começar a se tornar forte naquela área. A Bíblia diz um versículo interessante assim, ó, diga o fraco, sou forte. Amém. E esse pensamento gera uma mudança tremenda na vida da pessoa. Amém. E você que de alguma maneira foi abençoado por estas palavras ditas aqui, não retenha isso com você, né? Compartilhe, né? Dê às outras pessoas a oportunidade também de mudança e que você possa, de maneira grandiosa, mudar o teu padrão mental e tomar posse de tudo que foi dito neste podcast. E até o próximo podcast, Um Momento com o Dr. Eli. E lembre-se, hoje é um excelente dia para salvar vidas.